No livro de Apocalipse. Essa é a 7ª aula sobre o livro de Apocalipse. Então, primeira aula nós fizemos uma introdução ao livro. Então vimos que Apocalipse ela tem pelo menos ela pode ser enquadrada ali, né, em pelo menos 3 gêneros literários. Ela é uma literatura apocalíptica, por isso que existem tantas dessas imagens e símbolos no livro, né? Era muito comum na época nas literaturas apocalípticas, né? No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Daniel capítulo 7, e algumas outras literaturas apocalípticas que não estão na Bíblia, mas que eram muito comuns na época, né? Existiam outras literaturas apocalípticas com imagens, com símbolos e tudo mais. Apocalipse também é uma profecia. Uma profecia, ela não significa que ele é um livro que vai adivinhar o futuro, que está contando sobre o futuro. A profecia, se você olhar para as profecias do Antigo Testamento, qual que era a função de um profeta? O profeta ele era levantado por Deus para levar a palavra de Deus para o povo, um povo que estava em desobediência, um povo que estava vivendo em idolatria, um povo que estava vivendo no pecado. Então o profeta ele era chamado para lidar com uma situação concreta, para corrigir aquilo que estava acontecendo e para chamar o povo ao arrependimento e dizendo assim, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai vir com juízo. Vocês precisam se arrepender se vocês quiserem ser salvos, se vocês quiserem ser redimidos, se vocês quiserem se livrar do juízo de Deus. Então o profeta basicamente fazia isso. E o Apocalipse é exatamente uma profecia. Ela está lidando com uma situação específica, concreta, né? Ali naquele contexto das igrejas da Ásia Menor, que estavam vivendo debaixo da opressão e da idolatria do Império Romano. E Apocalipse também é uma carta, então uma literatura apocalíptica, uma profecia, uma carta. Ela é uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. Então esse é o público original de Apocalipse. Apocalipse foi escrito primariamente para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor do primeiro século, que estavam vivendo debaixo da opressão do Império Romano. E Apocalipse, então, é uma carta que está chamando aquelas igrejas a se arrependerem, a não se moldarem à idolatria do Império, a não se renderem à idolatria do Império, mas a permanecerem fiéis a Cristo, ao Cordeiro de Deus. E se eles permanecerem fiéis a Cristo e renunciarem, rejeitarem a idolatria da cultura, eles participariam da vitória do Cordeiro e entrariam na nova criação, na nova Jerusalém. Então, basicamente é isso que Apocalipse está tentando fazer. Depois, na segunda aula, nós vimos Apocalipse capítulo 1 nos apresenta quem é esse Deus a quem nós devemos responder. Quem é o Deus verdadeiro? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e aquele que há de vir. Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus lá do Antigo Testamento, é o mesmo Deus agora a quem nós devemos responder. É esse Deus que nos chama para viver em obediência a Ele. Depois no capítulo 2, nós vimos, capítulos 1 e 2, nós vimos também a figura de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Homem. Ele usa essa imagem lá de Daniel capítulo 7. O Filho do Homem de Daniel capítulo 7 agora é esse Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, é aquele que veio para morrer na cruz e é aquele que está de pé agora no meio daquelas 7 igrejas e ele tem uma palavra para aquelas 7 igrejas. Apocalipse capítulos 2 e 3, então, nós temos palavras específicas de Jesus para cada uma daquelas 7 igrejas. Então, para cada uma das igrejas, Jesus apresenta alguns elogios, mas ele também apresenta queixas, ele exorta aquelas igrejas. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Você acha que é rico demais, mas na verdade você é pobre. Então ele traz palavras de elogio para aquilo que precisava ser elogiado nas igrejas, aquilo que elas estavam fazendo bem.
Mas Jesus traz uma palavra de exortação para corrigir. Vocês estão falhando nisso aqui. Vocês precisam se arrepender para que vocês possam resistir à idolatria do império. Arrependam-se, voltem-se para mim, para que vocês possam vencer a idolatria do império, para que vocês possam fazer parte do novo céu e da nova terra no final. Depois dessa palavra específica para cada uma dessas 7 igrejas, capítulos 4 e 5, nós temos uma visão do céu. João ele nos mostra a visão da sala do trono, e ele nos mostra também no capítulo 5 quem é que está no trono, o Cordeiro como tendo sido morto. Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para vencer, mas não como os judeus esperavam. Os judeus esperavam um guerreiro, os judeus esperavam um militar, alguém que viesse para conquistar a força, alguém que viesse para vencer na base da espada. Mas João diz que o Cordeiro ele veio, ele venceu, não com força, não com a espada, não na base da guerra, mas ele venceu por meio do sofrimento. O Cordeiro, como tendo sido morto, é a figura de Cristo que vence por meio do sofrimento, por meio da morte. E agora nós, como igreja, nós que somos as testemunhas de Cristo, do Cordeiro, seguimos ao Cordeiro e participamos da sua vitória como? Na base da força? Não. Também na base do sofrimento. Nós somos chamados para sermos mártires, ou seja, se necessário for, nós somos chamados para morrer pela causa de Cristo. Porque nós somos seguidores daquele que morreu primeiro, do Cordeiro. E se nós estivermos dispostos a isso, se nós seguirmos ao Cordeiro, se nós permanecermos fiéis ao Cordeiro, leais ao Cordeiro durante toda a nossa vida, e resistirmos à cultura, à idolatria da cultura, o Espírito Santo ele vai nos ressuscitar no último dia. E nós habitaremos para sempre, nós compartilharemos para sempre da vitória do Cordeiro. Ok? Depois dos capítulos 4 e 5, nós temos esse meio que nós vimos semana passada, em 2 etapas, semana retrasada e semana passada. Capítulo 6 até o capítulo 15, nós temos o centro da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, e ali nós temos várias sequências de julgamentos temporários, julgamentos que Deus faz na história, parciais. Então, aquela sequência de 6 das 7 trombetas, 6 trombetas tocam, os 6 selos que são abertos, as 6 pragas, as 6 taças. Então, porque a 7ª significa julgamento final, significa o juízo final. Então, em toda a história, essa sequência de 6, os 6 selos que são abertos, ainda não chegou no 7º, as 6 trombetas que tocam, as 6 taças, simbolizam os julgamentos, os juízos que Deus opera na história, chamando o povo ao arrependimento. Mas a Bíblia diz, e Apocalipse vai dizer que, mesmo com esses julgamentos, o povo não se arrependeu. O povo continuou vivendo no pecado. E aí então a igreja é chamada agora, nesse período de tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nós, como igreja, somos chamados para, no poder do Espírito Santo, testemunharmos a respeito do Cordeiro. Nós somos chamados agora para viver como missionários no mundo, para que as nações se convertam, para que outras pessoas se arrependam e se convertam. Então aqui a igreja tem um papel fundamental a desempenhar no estabelecimento do reino de Deus. Aquilo que é uma realidade no céu, Apocalipse 4 e 5, agora começa a se tornar realidade na terra, Apocalipse 6 até o final. Deus, ele, em tudo isso, em todo esse tempo, Deus ele está estabelecendo o seu reino. A sua vontade, a sua soberania, que já é reconhecida no céu, agora ela deve ser reconhecida na terra também. E a igreja tem uma função a desempenhar nisso. É por meio do testemunho da igreja, é por meio do sofrimento da igreja, é por meio da perseguição da igreja, que nós testemunhamos a respeito do Cordeiro e que as pessoas se convertem a Cristo. Ok? Então, basicamente é isso que nós temos. E aí, no final, nós chegamos agora, no final do Apocalipse 15 até Apocalipse 22, nós temos
o número 7 sendo realizado aqui, né? O julgamento final. Né? E aqui no julgamento final nós temos, primeiro em Apocalipse 17, né? Nós vemos aqui uma parábola das duas cidades. Nós temos duas cidades que estão em contraste aqui. Né? E antes da gente entrar nessa questão, porque aqui a gente tem duas cidades. Primeiro, a Roma, que é simbolizada aqui pela Babilônia, que é uma grande meretriz, em outras palavras, uma prostituta. E nós temos a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus. Existe um livro muito famoso, né, e foi muito famoso por muito tempo, uma obra de um dos pais da igreja, chamado Agostinho. E Agostinho, lá no século IV, V, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus. A Cidade de Deus. E basicamente o que Agostinho faz é contar uma parábola das duas cidades. Qual que era a ocasião? Por que ele escreveu esse livro? A ocasião desse livro foi o saque de Roma, né, no ano de 410, então século V, que foi atribuído a Roma porque Roma abandonou a religião pagã em favor do cristianismo. Então naquele momento que Roma se rendeu, abandonou o paganismo e se rendeu ao cristianismo, houve ali todo um tumulto, uma movimentação, um saque de Roma. E Agostinho escreve então essa parábola, o livro chamado A Cidade de Deus, para mostrar o contraste entre a cidade dos homens, Roma, e a cidade de Deus. Tá? Basicamente, o livro A Cidade de Deus de Agostinho é baseado aqui em Apocalipse. Ele conta a história bíblica desse conflito entre a cidade de Deus, Nova Jerusalém, e a cidade dos homens. E o livro termina com a vitória da cidade de Deus, da Nova Jerusalém. Desde que Agostinho escreveu, nos próximos 1000 anos, aí, depois da escrita, né, de Agostinho, Cidade de Deus foi um dos livros mais lidos, né, naquela época. Os seus pontos de vista, né, as ideias de Agostinho nesse livro Cidade de Deus foram fortemente impressas, né, na cultura ocidental e na fé cristã. Muito do que nós temos hoje na cultura ocidental e na fé cristã aqui no Ocidente são marcas do livro Cidade de Deus de Agostinho. Então o livro Cidade de Deus de Agostinho tem muitos pontos positivos. Só que eu acredito que, olhando para o livro Cidade de Deus e olhando para o livro de Apocalipse de João, pelo menos 2 problemas a gente tem aqui no livro Cidade de Deus de Agostinho que trazem algumas consequências significativas, que precisam ser corrigidas. O primeiro problema que eu vejo na Cidade de Deus de Agostinho é que a Nova Jerusalém, a Cidade de Deus, ela é moldada ali no livro de Agostinho por um pensamento platônico. E ele traz ali características de um céu espiritualizado. Então, para ele, a Cidade de Deus, a Nova Jerusalém, é algo muito espiritualizado, é algo platônico. É um negócio muito... É aquela imagem que a gente tem de um céu distante, cheio de nuvens, os anjos voando. É um negócio meio platônico, que não tem nada muito concreto. Né? E a gente vai ver que em Apocalipse, a Nova Jerusalém, a Cidade de Deus, é uma cidade extremamente concreta. É uma cidade, literalmente. Não é algo espiritualizado, não é um céu em algum lugar que ninguém consegue ver. Né? Então esse é um dos problemas da Cidade de Deus de Agostinho. Ela é muito influenciada por essa visão platônica, de um céu espiritualizado demais. O segundo problema é que na Cidade de Deus de Agostinho não existe nenhum senso de testemunho e missão. Basicamente, o que ele faz no livro é mostrar essa dupla história, né, dos eleitos de Deus e daqueles que são condenados. Então ele mostra essa história dessa guerra entre
Aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que vão desfrutar da Nova Jerusalém, e aqueles que são condenados, aqueles que não foram escolhidos e que vão sofrer a condenação eterna, que se rendem à cidade dos homens. Basicamente é isso. Mas não existe nenhum senso de missão. E como a gente viu em Apocalipse, existe um senso de testemunho e missão nessa história. A igreja tem um papel fundamental a desempenhar nessa guerra. Através do seu testemunho, através da sua missão, nós somos chamados a pregar o Evangelho, a testemunhar o poder do Espírito com a nossa vida e com as nossas palavras para que outras pessoas se convertam. Então, em Apocalipse, existe um senso de missão da igreja, existe um senso de testemunho da igreja. Nós somos chamados a desempenhar. No livro Cidade de Deus de Agostinho, basicamente não existe isso. Ele simplesmente conta ali a história entre os eleitos versus os condenados. Tá? Mas então nós temos esse livro que foi fundamental, para a formação aí do pensamento ocidental e da fé cristã, e que é um dos livros mais lidos, Agostinho e Cidade de Deus. Basicamente ele é baseado em Apocalipse. Apocalipse está fazendo então isso, ele está contando aqui, está nos mostrando essa guerra entre a cidade de Deus, Nova Jerusalém, e a cidade dos homens, a cultura idólatra do império. Tá? Bom, vamos lá. A gente tem aqui então essa parábola das duas cidades, aqui em Apocalipse. Começa em Apocalipse capítulo 15, eu quero fazer as leituras aqui. Então basicamente o que a gente tem, a estrutura é essa. Do capítulo 15, 5 até o 16, 21, a gente tem aqui as 7 taças. A gente tem aqui o último conjunto de julgamentos, as advertências de Deus na história, que dá lugar agora ao julgamento final. Tá? Depois do capítulo 17 até o 19, 10, a gente tem a derrota da Babilônia, que é Roma, a meretriz. Depois do capítulo 19 e 11 até o 21, nós temos uma transição da primeira cidade, a cidade dos homens, Roma, Babilônia, a meretriz, para Jerusalém, a cidade de Deus. E aí no final, capítulos 21 e 22, a gente tem a vitória da Nova Jerusalém, que é descrita como a noiva do Cordeiro. Então olha só, Roma é descrita como a grande meretriz, a Babilônia, prostituta, e a Nova Jerusalém é descrita aqui por João como a noiva do Cordeiro. Certo? Então, só retomando para a gente fixar essa estrutura de Apocalipse. Do capítulo 6 até aqui o 16, a gente tem essas advertências parciais na história. Deus ele opera juízos temporários na história. Essa sequência de 6 selos, 6 taças, 6 trombetas. E o objetivo é trazer arrependimento. Tá? Aí a gente chega agora aqui nos capítulos 15 e 16, agora não tem mais interlúdios, não tem mais demora, não tem mais espera. Aqui a gente tem aquelas advertências temporárias dando lugar agora ao juízo final, ao julgamento final. Tá? E qual que é o objetivo do juízo final? Qual que é o objetivo desse julgamento final? Do 7º selo, a 7ª trombeta, a 7ª taça. O objetivo, Deus ele vai acertar todas as coisas com a destruição de toda a oposição ao reino de Deus. Então o objetivo do juízo final é acertar todas as coisas e destruir toda a oposição ao reino de Deus. Os 3 grandes inimigos de Deus e da igreja serão destruídos aqui no julgamento final. O sistema mundano, a cultura idólatra, o próprio diabo, o próprio poder satânico e o pecado. É a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Esses 3 grandes inimigos, a carne pecaminosa, o nosso coração, o diabo e o sistema do mundo. Todos eles serão destruídos aqui no julgamento final. Deus ele vai acertar todas as coisas. Ok? Então eu quero começar a ler
a partir do verso 17, versículo 1. Ele diz assim: um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Está falando de Roma, que é descrita como a Babilônia, a grande prostituta. Então ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, durante 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão contra o cordeiro que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. A grande prostituta, Roma, o império, o sistema mundano, vai se levantar contra o Cordeiro, contra Jesus e contra aqueles que estão com o Cordeiro, contra a igreja. Mas o detalhe é esse: ele é o Senhor, o Cordeiro vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis. E aqueles que são chamados eleitos e fiéis, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram escolhidos para seguirem o Cordeiro e permaneceram fiéis até o final, esses vencerão com o Cordeiro. A doutrina da predestinação é importante, é fundamental, porque são esses eleitos que participarão da vitória do Cordeiro contra o mundo, a carne e o diabo. E disse-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua e comerão sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus lhe expôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui a gente tem esse retrato do mal sedutor, da injustiça da besta, que é Roma. A besta aqui é Roma, que segue o dragão, que é Satanás, que compartilha o trono do dragão, o trono de Satanás. E aqui João está nos dizendo que a besta, Roma, a cultura idólatra, também compartilha o trono de Satanás, do dragão, mas também no final vai compartilhar da sua queda, da sua derrota. A besta e o dragão, a cultura do mundo, Roma e Satanás, serão vencidos pelo Cordeiro
e pelos eleitos e fiéis que seguem o Cordeiro. Aqui então a gente tem o julgamento final. E olha que interessante, Roma é descrito aqui primeiro como uma linda mulher. E na verdade essa era a figura de Roma naquela época. Roma era descrita naquele contexto, na sua cultura ali, como uma bela mulher. Roma frequentemente era retratada com essas imagens de luxo, de riqueza, de poder, de paz, de estabilidade. O versículo 4 aqui do capítulo 17, a mulher estava vestida de púrpuras e de vermelho, enfeitada de ouros, pedras preciosas e pérolas. Então é um retrato aqui de Roma, essa bela mulher que vivia em luxo, em riqueza, em poder. Muitos ficaram deslumbrados e foram enganados pela glória, pela beleza de Roma. Foram seduzidos pelas falsas promessas de Roma. Olha o capítulo 18, verso 3. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações têm sido enganadas, seduzidos pela beleza de Roma. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. As pessoas se enriqueciam às custas do luxo excessivo da sua cultura, de Roma. O império de Roma estava beneficiando os ricos de Roma. Inclusive a igreja de Laodiceia, que era rica, que tinha de tudo, e dizia, eu não preciso de mais nada. E essa é a crítica que Jesus faz à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 2 e 3. A própria igreja de Laodiceia estava usufruindo, sendo beneficiada pelo império. Os reis, os comerciantes, os marinheiros, todos eles das outras nações estavam sendo beneficiados. Capítulo 18, a partir do 9. Os reis da terra que com ela se prostituíram e vieram em luxo, chorarão e prantearão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe com medo do tormento dela e dirão, ai da grande cidade Babilônia, cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho e toda espécie de madeira aromática e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, bronze, ferro e mármore. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriqueceram com elas ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e lamentando-se, e dizendo, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe e olhando para a fumaça do seu incêndio clamarão, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando, lamentando-se e dizendo, ai da grande cidade! Por causa das suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram. E em apenas uma hora foi destruída. Essa é a imagem que João descreve de Roma. Por fora, ela parece uma linda mulher. Uma mulher magnífica no capítulo 17. Só que no mesmo capítulo 17, agora no capítulo 18, João expõe Roma pelo que ela realmente é. Aquela bela mulher é, na verdade, uma grande meretriz. Na verdade, essa bela mulher é a Babilônia. É uma meretriz de luxo. Então aqui Apocalipse está expondo o mundo como ele realmente é.
A cultura idólatra como ela realmente é. Ela se mostra de uma forma bela, com luxo, com riqueza, com poder, com paz. As pessoas se encantam com as propostas do mundo. Mas Apocalipse nos diz, no fundo, na realidade, na verdade, tudo isso é apenas aparência. Na verdade, ela é uma grande meretriz de luxo. E essa é exatamente a ideia de Roma, da cultura idólatra. Uma prostituta vivendo em extravagância luxuosa, vivendo em extravagância, em luxo excessivo, às custas dos seus clientes. Às custas dos pobres, principalmente, e às custas das outras nações ao seu redor. Capítulo 18, versículo 13. Eles vendiam canela, especiarias, perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros. E olha aqui, escravos e até almas humanas. Elas viviam às custas disso tudo, dos pobres e das outras nações ao seu redor. Para alguns havia muito luxo, havia muito poder, e havia muita riqueza. Mas tudo isso era construído sobre a injustiça econômica e social sistêmica, que era cruel, que desprezava a vida humana. Todo luxo, todo poder, toda riqueza eram construídos com base na injustiça econômica e social, na cultura. Tudo isso era construído com base em roubo, com base na conquista, com base na tributação excessiva, na cobrança excessiva de impostos, com base na violência. Tudo isso era construído sobre a tirania política, com base no poder militar brutal do império. Na idolatria religiosa perversa. Então aqui a gente vê que a cultura idólatra de Roma tem influência religiosa, tem influência cultural e tem uma influência econômica corrupta, injusta nas nações ao seu redor. Por isso que ela é descrita como uma grande meretriz. E aqui o pano de fundo dessa imagem que João nos apresenta é, de novo, ele volta para o Antigo Testamento. Todas essas imagens que a gente vê aqui descrevendo a Roma como a grande Babilônia, a meretriz, na verdade são imagens do Antigo Testamento, do julgamento de Deus sobre a Babilônia e sobre Tiro. Por exemplo, Jeremias capítulo 50 e 51 descreve ali a Babilônia, que era um símbolo do poderoso império mundial que estava contra Deus. Se você quiser depois dar uma olhadinha lá em Jeremias 50 e 51, Isaías também, capítulo 13. É uma crítica à idolatria política. E também a imagem de Tiro, que era um símbolo do império que enriquece por meio da exploração de outras pessoas. Então, por exemplo, Ezequiel 26 a 28, essa imagem de uma prostituta que vive luxuosamente às custas dos seus clientes. Isaías 23. É uma crítica contra a injustiça econômica que havia na época. Então, João aqui, ele usa essas imagens do Antigo Testamento para mostrar a idolatria política, para expor a injustiça econômica e social da época. Roma aqui, então, é o clímax. E João usa essas imagens para mostrar como ele estava usando o seu poder para explorar os pobres e para enriquecer os poderosos. E sobre ele, sobre Roma, sobre a cultura idólatra, vem então o julgamento final. O julgamento é uma ação de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo, para corrigir as coisas, para acabar com essa prostituição, com essas abominações, para acabar com a injustiça econômica, social e religiosa.
para corrigir as coisas. O julgamento final é uma ação de um Deus Santo para revelar a verdade sobre o mundo. Tanto é que no capítulo 16, as pessoas, diante do julgamento de Deus, elas dizem: verdadeiros e justos são os teus juízos. O julgamento final, ele desmascara as enganações da cultura. Ele expõe as ilusões, os enganos, as seduções, as intoxicações, os encantamentos da cultura. Ele expõe toda a idolatria. A verdade de Deus, o reinado de Deus, a renovação de todas as coisas, elas vêm com a remoção de toda a oposição sedutora e intoxicante ao governo de Deus. Então, em outras palavras, julgamento final são boas novas para os eleitos e fiéis que seguem o Cordeiro, que não se renderam à prostituição da cultura, do mundo ao nosso redor. Os julgamentos são boas novas, porque a idolatria da cultura é uma mentira. O sistema corrupto do mundo sempre leva à escravidão, sempre leva à opressão, sempre leva à injustiça. Os idólatras sempre se tornam vítimas da sua própria idolatria. O feitiço sempre volta contra o feiticeiro. E então o Apocalipse está nos fazendo um alerta. Não se deixe enganar pela idolatria do império. Deus, ele vai vir para julgar todas as coisas. E existe aqui uma ordem tríplice aqui no julgamento. Eu já falei isso na semana passada, né? Existe aqui o julgamento sobre um mal sistêmico, sobre o pecado estrutural, a idolatria cultural, que nós temos aqui a imagem da besta, do falso profeta, a prostituta, tudo isso aqui falando dos poderes políticos, poderes econômicos e dos poderes religiosos idólatras do Império Romano. Deus vai vir para julgar o mal sistêmico, o pecado estrutural, a idolatria dos poderes políticos, econômicos e religiosos, culturais do mundo. Mas não somente isso, Deus, ele vem para julgar também o poder satânico por trás desse mal sistêmico. A imagem do dragão que a gente tem no capítulo 20. Satanás será julgado. Os sistemas corruptos, o mal estrutural no mundo será julgado. O poder satânico, o próprio Satanás será julgado. E também, terceiro, os indivíduos que fazem parte desse mal sistêmico, que se recusaram a se arrepender, que se recusaram a seguir o Cordeiro, esses indivíduos também serão julgados. E na verdade, Deus, no julgamento, Deus ele dá a esses indivíduos aquilo que eles querem. Romanos capítulo 1, Paulo fala: Deus os entregou às próprias paixões. Aqui no julgamento final é exatamente isso. Deus dá a eles o que eles querem, uma vida sem Deus. Se vocês querem uma vida sem Deus, se vocês querem se render à cultura e a se prostituírem com o mundo ao seu redor, é isso que vocês vão ter. Uma vida eterna sem Deus. Então aqui a gente tem o julgamento final. Ok? João está nos fazendo um alerta aqui, mostrando esse julgamento. Ele está nos dizendo, olha, isso aqui deve moldar a nossa vida hoje. Jesus ele ainda não voltou para operar esse julgamento final, mas o conhecimento disso deve moldar a nossa vida no presente. Mantenha-se alerta. Capítulo 16, versículo 15, olha o que ele diz. Eu venho como ladrão. Deus está dizendo aqui. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes para que não ande nu e não se veja sua nudez. É um alerta. Mantenha-se alerta, é o que João está nos dizendo. Fuja da idolatria da cultura. Fuja dos poderes, das corrupções do mundo. Não se prostitua com as ofertas do mundo, para que você não participe do julgamento dele. Capítulo 18, versículo 4.
ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, fuja, povo meu. Fuja da cultura idólatra, fuja da prostituição, povo meu. Para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Deixe a idolatria, fuja da idolatria e viva como cidadão do reino de Deus. Viva como uma antecipação da Nova Jerusalém. Então, tudo isso aqui que nós temos do julgamento final são imagens simbólicas que pretendem sacudir a igreja. Tirar a igreja da complacência, da apatia, da conformidade com a cultura. João está nos dizendo: fuja da cultura, para que você não participe do julgamento dela. Então, depois dessa primeira parte aqui que fala da Babilônia, Roma, a grande meretriz que será julgada, existe uma transição que agora João vai mover da Babilônia para a Nova Jerusalém. Da meretriz para a noiva do Cordeiro. E no capítulo 19, verso 11 até o 21, nós vemos essa transição. Tá? Capítulo 19, a gente tem o retorno de Cristo como um vitorioso guerreiro juiz. Né? Então, olha só, capítulo 19, a partir do verso 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Então aqui a gente tem o retorno de Cristo. Depois, no capítulo 20, a gente tem aqui o julgamento final e Cristo reivindicando as suas testemunhas fiéis, os seus eleitos e fiéis. Julgamento final da grande Babilônia e Cristo chamando as testemunhas fiéis. E aí no capítulo 21, a gente tem a descida da Nova Jerusalém como a noiva. É a imagem da outra cidade. Né? Então, em primeiro lugar, de 19, do 11 até o 21, nós temos o retorno de Cristo. Né? O reinado de Deus, que era estabelecido no céu, agora prevalece também na terra. Cristo, ele volta. Capítulo 19, de 11 a 21. Aqui ele está mostrando o triunfo final do reino de Deus. Cristo é esse cavaleiro celestial, fiel e verdadeiro. Ele é esse juiz e guerreiro. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele é aquele que vem para julgar todas as coisas. O que a gente tem aqui? A gente vê que a terra, Apocalipse 4 e 5, a visão do céu, a vontade de Deus, a soberania de Deus é plena no céu. A terra é um lugar de oposição ao reino de Deus. Só que a terra é uma oposição que é sedutora. O mundo, a cultura, engana as pessoas. As pessoas são seduzidas a se curvarem a outros deuses. O testemunho fiel da verdade de Deus, do reinado de Deus, por Jesus e pela igreja, diante dessa oposição sedutora da cultura, é a única maneira de dissipar as mentiras e conquistar as pessoas para Deus. O mundo seduz as pessoas. E qual é a única forma dessas seduções serem expostas? Qual é a única forma de dissipar essas mentiras e chamar as pessoas de volta para Deus? Através do testemunho do Cordeiro e da igreja. E agora, aqui no capítulo 20, Jesus, que é a fiel e verdadeira testemunha, vem com o seu exército, capítulo 19, vem com o seu exército de testemunhas, de mártires, aqueles que seguem o Cordeiro, e agora ele vem como o juiz para julgar todas as coisas. Jesus ele vem agora como o juiz,
rejeitar o testemunho da verdade do reinado de Deus, rejeitar o Cordeiro, significa, em última análise, condenação. Significa ser condenado pela verdade do reino de Deus. Rejeitar a morte, a obra do Cordeiro, significa ser condenado pelo mesmo Cordeiro no final. Jesus, ele não é um assassino que vem para matar. Jesus, ele é descrito aqui como uma testemunha da verdade do reinado de Deus, que agora vem no final como o juiz para estabelecer essa verdade na terra. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Agora, a realidade verdadeira do reinado de Deus no céu prevalece também na terra, superando toda a oposição, dissipando toda a mentira sedutora da besta Roma e do dragão Satanás. Qual é o desafio para nós hoje? Viver a verdade do reinado de Deus agora, como uma antecipação daquilo que vai acontecer. Depois a gente entra no capítulo 20, de 1 a 15. Cristo reivindica os mártires e destrói Satanás. O retorno de Cristo aqui traz também a destruição da besta, a destruição da idolatria da cultura de Roma. Capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O dragão agora é preso, é destruído, Satanás, ele não pode mais enganar as nações. Capítulo 20, de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Para que não enganasse mais as nações. Até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aqui, o dragão ele é preso, ele não pode mais enganar as nações com a vinda de Cristo. As testemunhas fiéis de Jesus são reivindicadas em batalha. Ok? E agora eles governam com Deus para sempre. Capítulo 24 a 6. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A vitória aqui agora é decidida. E a vitória do Cordeiro não pode ser desfeita. Satanás participa agora do destino da besta, de Roma. A cultura, o mundo, o mal sistêmico, estrutural, a cultura idólatra, vai para o mesmo lugar, tem o mesmo destino de Satanás. Capítulo 20, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subirão por toda a extensão da terra, elas subiram e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A vitória é decidida. A vitória não pode ser desfeita. Satanás vai ser lançado no mesmo lugar onde está Roma, a cultura idólatra, a besta. Lago de fogo e enxofre. Esse é o destino final deles.
e todos aqueles que se apegam ao engano do dragão, que são seduzidos pelo engano de Satanás e pelo engano da cultura de Roma, do Império Idólatra, são julgados juntamente com eles. E também vão para o mesmo lugar de sofrimento. Capítulo 20, a partir do verso 11. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte eterna. Todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aqueles que não fazem parte dos eleitos e fiéis que seguem o Cordeiro vão também para o mesmo destino do dragão e da besta. Satanás e da cultura idólatra. Vou deixar para falar desses 1000 anos aqui na semana que vem, mas basicamente existe muito debate com relação aos 1000 anos. Se você já estudou um pouco de escatologia, um pouco do livro de Apocalipse, existe esse debate sobre os 1000 anos, né? São períodos de tempo. Então existem pelo menos 3 posições na história aí. Tem o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Se você entrar na internet, você vai achar muita coisa sobre isso. Basicamente, o pré-milenismo tem a ver com Cristo, ele volta antes do milênio. Ele volta e então tem 1000 anos, ele reina por 1000 anos literais. São 1000 anos literais. Tá? O pós-milenismo diz que existem esses 1000 anos e depois dos 1000 anos, então, Cristo volta. Após o 1000 anos. Pré-milenismo, antes do milênio. Pós-milenismo, depois do milênio. E tem o amilenismo, que o amilenismo entende que esse é um número simbólico e ele consta do período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, tem uma posição, basicamente nós somos amilenistas, ou seja, nós não cremos que 1000 anos são literais. Nós cremos que esses 1000, mesmo porque ele não tem muita importância, que ele só aparece em Apocalipse 20. Não tem uma grande... a Bíblia não traz grandes informações sobre isso, não fala em outros lugares sobre esses 1000 anos. Só aqui em Apocalipse 20 é um símbolo, é uma imagem, é um número simbólico que simboliza a primeira vinda, o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, aquelas igrejas, as 7 igrejas na Ásia Menor no século I, já viviam dentro desses 1000 anos. Nós hoje vivemos dentro desses 1000 anos. Nós já vivemos esse milênio que é simbólico. Nós já vivemos no que a Bíblia chama de fim dos tempos, que é simplesmente o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. O Richard Bauckham, um livro dele, ele diz sobre o amilenismo, ele fala assim, é o símbolo da conquista completa do reino de Cristo e a sua vitória total sobre o mal na segunda vinda. Então é um período simbólico entre a ressurreição de Cristo, a primeira vinda e sua ressurreição, e o seu retorno no final da história. Tá? É um símbolo da conquista completa do reino de Deus. Então não fique muito preocupado com essa questão de 1000 anos, se são literais, se não são literais. Não são literais. É um símbolo, é um número simbólico, é um período de tempo simbólico entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós já estamos inseridos dentro desse milênio. As igrejas do primeiro século estavam inseridas dentro desse milênio. Ok? Por fim, a gente está encerrando já. Capítulo 21, nós temos a descida da Nova Jerusalém como a noiva. Aqui a gente tem agora a segunda cidade. Lembra que eu falei no começo que é a parábola das 2 cidades? Primeiro ele fala da grande Babilônia, a meretriz, e agora ele vai descrever no capítulo 21 a descida da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém
é a noiva do Cordeiro. Ok? Aqui a gente tem novos céus e nova terra. Toda a criação sendo restaurada. Veja que é uma imagem diferente da imagem de Agostinho, da cidade de Deus, que eu falei que ele tinha uma visão platônica, espiritualizada do céu. A Nova Jerusalém não tem nada de platônico. A Nova Jerusalém é uma cidade concreta. Ela desce do céu como a noiva. E aí então o texto diz, Apocalipse 21, que ouve-se uma grande voz dizendo que Deus agora habita com o seu povo. Com a descida da Nova Jerusalém, acontece aqui uma reconciliação plena de Deus com a humanidade. Sem mais pecados, sem mais sistemas idólatras e corruptos, sem mais Satanás para seduzir as nações. Uma nova ordem substitui agora a velha ordem. E os vitoriosos, a igreja, os eleitos e fiéis que seguem o Cordeiro, herdam, recebem a verdadeira vida eterna e participam agora dessa nova Jerusalém. Capítulo 21 diz assim, de 1 a 8, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Ou seja, a nova Jerusalém vai descer do céu e vai se estabelecer aqui. Nós viveremos num mundo completamente restaurado, completamente renovado por Deus. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Isso vai acontecer. Isso é um fato, é uma realidade que vai acontecer quando Cristo voltar. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, todos aqueles que não se arrependeram, todos aqueles que foram seduzidos pela cultura e não seguiram o Cordeiro, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todo o restante recebe o mesmo destino que a besta, Roma e Satanás. Aqui a gente tem então um mundo completamente renovado por Deus, com a remoção de toda a oposição. Aqui nós temos a restauração de todas as coisas. A restauração de toda a vida humana. Inclusive de toda a vida social e de toda a vida cultural. É uma restauração de todo o cosmos criado. E a presença de Deus é central. No meio de tudo isso, nós temos a presença de Deus. Deus vem para habitar com o seu povo. Aqui nós temos reconciliação plena com Deus, uns com os outros e com toda a criação. Terminando a aula de hoje, o que essa sessão de Apocalipse está tentando fazer? Primeiro, João está emitindo aqui um aviso urgente de que toda idolatria enganosa, toda sedução da cultura será exposta e será varrida do mundo quando Cristo voltar como juiz. Toda oposição a Deus será varrida do mundo. Segundo lugar, o que essa sessão de Apocalipse está tentando fazer? Promover esperança. Esperança de que a restauração do mundo
vai ocorrer. E o triunfo da verdade vai prevalecer quando Cristo vier como juiz. Terceiro lugar, o que essa sessão de Apocalipse está tentando fazer? Convocar um testemunho fiel da verdade do mundo renovado de Deus. Chamando a igreja, convocando a igreja para viver como uma antecipação da Nova Jerusalém. Para mostrar ao mundo vislumbres da Nova Jerusalém. E por fim, o que essa sessão de Apocalipse está tentando fazer? Incitar a adoração. Nos levar à adoração completa. Nos levar a uma lealdade completa ao verdadeiro Deus. Um Deus que é triuno, um Deus que é criador, um Deus que é redentor, um Deus que é soberano, um Deus que é santo, um Deus que é paciente, um Deus que é misericordioso. Ele está nos chamando à adoração ao verdadeiro Deus. Então é um aviso, é uma esperança, nos chamando para o testemunho e nos chamando para adoração e para lealdade ao verdadeiro Deus. Aqueles eleitos e fiéis que se acharem seguindo o Cordeiro participarão da Nova Jerusalém. E todo o restante participarão do mesmo destino da besta e de Satanás, que é o lago de fogo e enxofre. Então, esses são os destinos finais da humanidade. Lago de fogo e enxofre, a besta, Satanás e aqueles que foram seduzidos e enganados pela besta e pelo dragão, por Satanás. O lago de fogo e enxofre é o destino final daqueles que são condenados, que não se acharem escritos no livro da vida. E a Nova Jerusalém é o destino final daqueles que se acharem escritos no livro da vida. Das fiéis testemunhas que seguem o Cordeiro, o destino final da igreja. Então, o destino final não é céu e inferno, essa ideia espiritualizada. O destino final que Apocalipse nos mostra é o lago de fogo e enxofre para os condenados e a Nova Jerusalém para aqueles que forem redimidos, salvos e transformados pelo Cordeiro. Ok? Com isso eu fecho a nossa aula de hoje. Sei que a gente passou